Em um desejo distorcido, um homem atirou a flecha do cupido na própria tia. A flecha vermelha lentamente se fundiu ao corpo dela, e em seguida, a tia sensual se jogou em cima dele. O nome do homem é Akira, órfão desde pequeno, que viveu com sua tia. No entanto, a tia e o tio o maltratavam todos os dias, até negando comida. Até mesmo seus irmãos mais novos o batiam e o insultavam. Com o tempo, Akira perdeu a vontade de viver. Foi ao terraço, pronto para acabar com a vida miserável. Mas quando estava caindo rapidamente, uma bela anja o segurou. Por causa da vida infeliz de Akira, ele foi escolhido pelos deuses para se tornar um candidato à divindade. Enquanto Akira ainda estava meio perdido, a anja trouxe um presente dos deuses. Primeiro, deu-lhe um par de asas de anjo idênticas às dela. Depois, em sua mão apareceu uma flecha de Cupido. Qualquer pessoa atingida por essa flecha de diamante vermelho se apaixonaria irresistivelmente pelo atirador. Akira colocou as asas de anjo e experimentou pela primeira vez a alegria de voar. Observando a bela cidade abaixo, não pôde deixar de exclamar: liberdade é ótima. Nesse momento, a anja revelou um segredo. Seus pais não morreram em um acidente, mas foram arrastados para cima pela tia e pelo tio. Tomado pela raiva, Akira decidiu se vingar. Vendo sua tia sentada no sofá, Akira invocou a flecha do Cupido e atirou diretamente nela. Em segundos, a tia se transformou, se aproximando dele com um olhar sedutor, como uma serpente. Akira a empurrou e questionou por que ela arrastou para cima seus pais. Nesse momento, o tio, acordado pela confusão, apareceu, amaldiçoando e culpando a esposa. Descobriu-se que eles arrastaram para cima os pais de Akira para obter a herança. Manipularam o carro, causando a tragédia. Até a adoção de Akira foi só para conseguir a indenização do seguro. Desolado, Akira perguntou com raiva: por que não foram eles que morreram? Após ouvir isso, a tia pegou uma faca e arrastou para cima de si mesma. A anja explicou que era o efeito da flecha de Cupido. 3 dias se passaram rapidamente. A anja Nazai encorajou Akira a seguir em frente, dizendo que estava lá para fazê-lo feliz. Nazai era uma anja de classe especial, mas Akira disse que não podia ser feliz porque estava sem dinheiro. Nesse momento, Nazai sugeriu que ele arrastasse para cima do tio e recuperasse o dinheiro que era seu por direito. Além do diamante vermelho, Nazai deu a ele um diamante branco, cuja função é causar arrasto para cima de maneira violenta. A anja viu a fraqueza de Akira e decidiu contar a verdade. Havia 13 candidatos para suceder o cargo de Deus. Cada um tinha uma anja pessoal ao lado. O próximo Deus seria escolhido entre eles, o que significava que Akira teria que lutar contra os outros 12 candidatos. No entanto, Akira não queria se tornar Deus. Planejava usar a flecha vermelha para controlar o tio e forçá-lo a confessar seus crimes. Mas a realidade não lhe deu tempo. Ele viu um homem na TV, acompanhado de uma anja, que fez 3 celebridades se apaixonarem por ele com a flecha de Cupido. Akira deduziu que esse homem usou a flecha para manipular as mulheres. Mas antes que ele pudesse agir, outra pessoa notou Akira. Era Ikaruga, um dos 13 candidatos, que atirou uma flecha branca, e o homem morreu instantaneamente. Esse evento fez Akira perceber que a batalha entre os candidatos havia começado, e ele poderia ser o próximo. Em meio ao medo, Akira viu uma notícia na tela. Um banco havia sido roubado, e a polícia estava em conflito com os assaltantes. De repente, Ikaruga desceu dos céus, declarando-se o salvador, e invadiu o banco, eliminando os ladrões com a flecha branca. Mas Akira sabia a verdade. Ikaruga, que parecia lutar pela justiça, na verdade queria apenas herdar o poder divino. 2 dos 13 candidatos já haviam perdido a vida. Akira não queria morrer cedo, então deixou Nazai em casa e foi embora sozinho. No dia seguinte, chegando à escola, Akira viu penas caindo do céu. Olhou para cima e viu uma anja. Para sua surpresa, o dono da anja era sua amiga de infância, Hanako. Antes que Akira pudesse reagir, Hanako atirou uma flecha do Cupido nele. Imediatamente, Akira começou a confessar seu amor por Hanako. Ele não sabia que era uma armadilha da anja de Hanako, que não queria machucá-lo. Akira já estava apaixonado por ela há 5 anos. Agora, com a ajuda da flecha, Akira conseguiu tocar a mão de Hanako. Formaram uma aliança de 2. Mas essa era exatamente a intenção da anja de Hanako, que queria roubar as habilidades de Akira. Como a anja de Hanako era de baixo nível, possuía apenas a flecha do Cupido e cobiçava as habilidades de Akira, como o diamante branco. Ela o convenceu a enfrentar Ikaruga, garantindo vantagem para qualquer lado que ganhasse. Contudo, quando tudo parecia correr conforme o plano,
Nazai apareceu. Ela viu através do esquema da anja de Hanako e a expôs. A anja de Hanako não sabia que o anjo masculino que a acompanhava tinha fama de trapaceiro no reino celestial, o que causou sua rebaixada ao nível mais baixo de anjo. Por isso, Hanako recebeu apenas a habilidade da flecha de Cupido. O anjo masculino, envergonhado com a situação, ficou furioso e tentou expulsar Akira sem explicações. Mas Akira se recusou a sair. Nazai, a anja de Akira, interveio rapidamente, explicando que, mesmo sem a flecha do Cupido, Akira ainda amava Hanako de verdade. Para provar a sinceridade de Akira, o anjo masculino o amarrou por 33 dias, pois a flecha de Cupido tinha duração limitada. Após esse tempo, saberiam se o amor de Akira era genuíno, e assim, os dias passaram com Akira preso, mas ainda determinado. Nazai o visitava diariamente, levando palavras de incentivo e esperança. Durante esse tempo, Akira refletiu sobre tudo, sua infância difícil, a perda dos pais e as traições ao seu redor. Mas também descobriu que, no fundo, ele possuía um poder que ninguém podia roubar, a vontade de fazer o que é certo. Depois de 33 dias, Hanako, finalmente, viu que o amor de Akira era real e, emocionada, pediu desculpas por ter duvidado dele. No entanto, o conflito entre os candidatos a Deus estava longe de terminar. Agora, mais determinado do que nunca, Akira decidiu que protegeria aqueles que amava e enfrentaria todos os desafios que viessem, nem que tivesse que arrastar para cima metade do reino celestial para isso. Hanako não conseguia suportar aquilo, e pessoalmente o desamarrou. Como Nazai havia dito, o amor de Akira por Hanako não havia desaparecido. Justamente então, a TV subitamente transmitiu a voz de Ikaruga. Ele usa a desculpa de uma partida de futebol para atrair mais candidatos para fora do esconderijo. Para evitar revelar suas identidades aos Ikaruga, Akira e Hanako deliberadamente não trouxeram seus anjos com eles. Eles queriam ver o que Ikaruga estava planejando. Como prometido, Ikaruga apareceu, e 2 candidatos com armaduras iguais surgiram ao seu lado. O candidato com a armadura azul inesperadamente disparou uma flecha de Cupido em Ikaruga. No entanto, uma cena estranha se desenrolou. O diamante vermelho não conseguia perfurar Ikaruga. Isso significava que ele provavelmente já havia sido atingido pelo diamante vermelho de outra pessoa. Os diamantes vermelhos não se acumulam, e só podem ser usados novamente após o prazo de validade de 33 dias. No momento seguinte, o verdadeiro Ikaruga apareceu na tela grande. Naquele momento, os 2 homens de armadura continuaram gritando, tentando provocar Ikaruga para aparecer. Subitamente, uma menina apareceu, querendo se juntar à equipe dos 2 homens de armadura. Justamente então, Ikaruga apareceu de repente e arrastou a menina para cima. Ele disparou uma flecha de Cupido nela e então procedeu a zombar dos irmãos de armadura. Após terminar suas provocações, Ikaruga desapareceu. Antes que os irmãos pudessem reagir, Ikaruga reapareceu e lançou um ataque contra eles. A menina, pensando que havia se aliado aos Ikaruga, acreditava que não seria arrastada para cima, mas ela era muito ingênua. Testemunhando esta cena, Akira decidiu resgatar a menina. No entanto, Nazai apareceu de repente, aconselhando-o a não agir precipitadamente. Neste momento, o diamante de Ikaruga já havia sido disparado em direção à menina. Quando Akira e Hanako retornaram ao lar, eles estavam consumidos por profundo auto-reproche. Foi então que Hanako teve uma ideia de buscar cooperação de outros candidatos e eliminar Ikaruga juntos. Justamente então, um estranho apareceu, um homem não familiar. Akira e Hanako imediatamente empunharam suas armas em guarda. No entanto, Nazai sentiu as intenções do homem e se aproximou dele, confirmando que ele não estava mentindo. Nazai então o conduziu para dentro de sua casa. Após se conhecerem, descobriram que o nome deste homem desgastado era Shichido. Ele estava em estágios avançados de câncer, com apenas 3 meses de vida segundo o prognóstico dos médicos. No entanto, não muito tempo atrás, ele foi escolhido por um belo anjo. Inicialmente, ele havia perdido toda a esperança de viver, mas ao descobrir que se tornar uma divindade resgataria sua vida e erradicaria a doença, ele recuperou a esperança. Olhando para uma foto de sua esposa e filha, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ele sabia que não podia simplesmente passar desta para uma melhor assim, então concordou em se tornar um candidato à divindade, como oferecido pelo anjo. Mas as coisas estavam longe de ser simples, pois o período de seleção durava 999 dias, e ele tinha que competir com 12 outras pessoas. Agora, com o surgimento do formidável Ikaruga, não importava o que ele fizesse, ele não viveria para ver o dia em que um deus seria escolhido. Assim, ele desistiu de tratamento
pensamentos sem sentido e utilizou as asas do anjo e as flechas de Cupido para manipular um homem rico, trazendo imensa riqueza para sua família. Ele sabia que suas ações de ladrão o desqualificavam para se tornar uma divindade, então ele decidiu fazer algo significativo com seu tempo restante. A aparição de Ikaruga solidificou seu objetivo, mas ele sabia que não poderia derrotar Ikaruga sozinho. Por isso, buscou uma aliança com outros candidatos à divindade. Ele usa as flechas de Cupido em 14 detetives, encarregando-os de encontrar candidatos potenciais para a cooperação no campo de futebol. Foi então que ele encontrou Akira e Hanako. Quando ele viu suas fotos, acreditou que ambos eram pessoas boas. Assim ele invadiu sem convite, buscando uma aliança com os dois. Ao ouvir isso, Akira tinha uma condição. Ele esperava que o Sr. Shishido continuasse seus tratamentos pelo bem de sua família e filhos e não desistisse da vontade de viver. Shishido usa ser um designer de moda. A fim de manter suas verdadeiras identidades escondidas, ele decidiu projetar um conjunto de armaduras para Akira e Hanako. Após entender suas habilidades, Shishido se despediu deles. Enquanto isso, do lado de Ikaruga, ele olhava com preocupação para os 3 conjuntos extras de equipamentos. De repente, ele teve uma ideia de aproveitar os privilégios de uma divindade antecipadamente e realizar os desejos de outras pessoas. No dia seguinte, ele se aproximou de seu amigo e perguntou sobre seu desejo. Seu amigo casualmente disse: "Faça todas as mulheres feias do mundo desaparecerem." Ouvindo esse desejo, Ikaruga achou que era uma boa ideia. Mal sabia seu amigo que essa observação imprudente levaria aos assassinatos de muitas vidas inocentes. Em breve, notícias surgiram sobre uma série de incidentes envolvendo um criminoso adolescente à solta e múltiplas garotas sendo arrastadas para cima. Shishido foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ele questionou o anjo, perguntando se as asas do anjo e as flechas de Cupido poderiam ser dadas às pessoas comuns. O anjo de Hanako confirmou que era possível, mas a um custo significativo: a própria vida. Pouco depois, a foto do criminoso foi lançada online. Seu nome era Mizu, uma bela garota que havia sido uma modelo de internet popular há 2 anos. Sua prisão causou bastante sensação, e houve testemunhas que a viram desaparecer instantaneamente durante sua fuga. Shishido estava convencido de que eram as asas do anjo que permitiam que ela desaparecesse. Enquanto isso, Mizu estava praticando esportes com uma garota em seu quarto. Devido ao barulho que faziam, Ikaruga impacientemente os interrompeu. Mizu viu a aparição de Ikaruga e imediatamente pulou nele. Era evidente que ela estava sendo controlada pelo diamante vermelho de Ikaruga. Testemunhando essa cena, Ikaruga só pôde instigá-la a terminar rapidamente. No momento seguinte, ela pegou uma faca e se aproximou da garota. Naquele momento, Akira e os outros também estavam discutindo. Ikaruga possuía 3 conjuntos de asas do anjo e diamantes vermelhos, que ele poderia conceder às pessoas comuns. No entanto, a condição era que elas tinham que ser atingidas pelo diamante vermelho, caso contrário, seriam incontroláveis. Os receptores então teriam 33 dias para usar livremente as asas do anjo e o diamante vermelho. Mizu poderia livremente cometer assassinatos durante esse período, e o objetivo de Ikaruga era atrair os outros candidatos divinos que queriam parar Mizu e usar a oportunidade para eliminá-los. Shishido estava furioso. Embora Mizu fosse uma armadilha óbvia, ele não podia deixar uma pessoa tão perigosa passar sem controle. Diante dessa serial killer que visava jovens garotas, ele desejava arrastá-la para cima imediatamente. A única maneira agora era virar a mesa e fazer Akira se esconder nas sombras. Uma vez que Ikaruga aparecesse, Akira usaria o diamante branco para arrastá-lo para cima. Embora fosse um bom plano, Akira estava relutante em tirar uma vida. Shishido disse a Akira que, se eles não arrastassem Ikaruga para cima, eles seriam arrastados para cima por ele. Seria considerado legítima defesa. Akira finalmente se recusou a aceitar usar o diamante branco para arrasta para cima alguém. Vendo a fraqueza e incapacidade de Akira, Shishido não tinha mais nada a dizer e apenas voltou para casa para pensar em outra solução. Mas no dia seguinte, as notícias reportaram que mais uma garota foi arrasta para cima por Mizu. O corpo foi encontrado no topo de uma torre no centro da cidade. Shishido não conseguiu ficar parado dessa vez. Ele imediatamente pegou uma maleta e foi até a casa de Akira. Para surpresa deles, a maleta continha armas e balas. Não há nenhuma regra entre os deuses que diga que um candidato a deus não pode usar outras armas, afirmou Shishido. Akira, no entanto, declarou que, se recorressem a tais métodos, não seriam diferentes do arrasta para cima. Justo nesse momento, a notícia reportou outro incidente. Mizu arrasta para cima mais uma garota.
outro corpo apareceu no topo da torre, e Mizu flutuava no ar, aparentemente dormindo. Muitas pessoas ficaram chocadas com essa cena, já que era uma provocação descarada. Shishido imediatamente formulou um plano de batalha. Ele se colocaria como isca para Mizu. Se Ikaruga aparecesse, Akira usaria o diamante branco para arrasta para cima, ele das sombras. Rapidamente, os dois trocaram para seus trajes de combate e correram para a torre onde Mizu estava localizada. Enquanto isso, Mizu fazia compras online de maneira descontraída, sem saber do perigo iminente. A súbita aparição de Shishido deixou-a muito animada, e Akira encontrou um esconderijo, preparando-se para o confronto que estava por vir. Em vez de um arrasta para cima, parece que ela estava ocupada comprando um guarda-chuva, mas isso jogava exatamente dentro do plano de Ikaruga. Com o pressionar de um botão, a torre inteira explodiu num instante. Akira ficou congelado, sem saber o que fazer, até que viu Shishido sendo arremessado pelo ar pela explosão. Sem hesitar, Akira voou para pegá-lo no ar. Shishido assegurou que estava bem, graças às capacidades resistentes à explosão da sua armadura. Nesse momento, Ikaruga apareceu subitamente atrás deles, apontando o diamante branco. Akira e Shishido uniram forças imediatamente para lutar contra Ikaruga. Ao perceber que estava em desvantagem, Ikaruga decidiu detonar as bombas colocadas no centro da cidade. Akira não suportava ver vidas inocentes sendo perdidas, e naquele momento, não conseguiu mais se conter. Shishido, aproveitando a oportunidade, puxou uma pistola e começou a disparar sem parar contra Ikaruga. Akira aproveitou o momento para atacar. No entanto, quando Akira viu um vislumbre do rosto de Ikaruga por baixo da máscara, ele hesitou por um momento. Essa hesitação deu a Ikaruga a chance de escapar. Esse garoto aqui, que é nosso protagonista, é conhecido por toda a escola por estar sempre atrás dessa garota aqui, foi rejeitado por ela múltiplas vezes, mas desta vez vai ser a última. Nosso protagonista se declara, Aika. Essa garota o rejeita e diz, Ei, amiguito, você pode parar de me incomodar, por favor? Já estou farta, não chegue mais perto. Algo clica no nosso protagonista e ele diz, Bom, tudo bem, você tem razão, não vou te incomodar mais. 5 minutos depois, nas aulas nosso protagonista muda completamente sua personalidade. Já não é mais ultra mega intenso e irritante com Aika, agora ele a ignora e age como um garoto normal, ou seja, fala com ela, a cumprimenta, tudo, mas só até aí, tipo, já não está mais atrás dela. Aí todos ficam em choque, mas todos, ou seja, a própria Aika, suas amigas, seus colegas de classe, até a professora, não entendem e acham super estranho que nosso protagonista não esteja mais atrás de Aika incomodando-a. Um dos amigos do nosso protagonista pergunta o que houve, por que ele não incomoda mais Aika? Nosso protagonista diz que percebeu que o que estava fazendo estava errado, ou seja, era meio esquisito e estranho, além de que ser constantemente rejeitado foi esfriando seu coração, e ele perdeu o desejo de continuar se esforçando por Aika, então decidiu virar a página e não incomodá-la mais. Enquanto tudo isso acontece e nosso protagonista diz tudo isso, vemos que Aika começa a se sentir estranha, como se não gostasse que nosso protagonista não estivesse mais atrás dela. Então nosso protagonista, depois de ignorá-la o dia todo, estava comendo tranquilo no pátio, até que esta garota aqui se aproxima, senta ao lado dele e tenta flertar. Nosso protagonista a ignora completamente e mais tarde descobre que a garota recentemente terminou com seu ex-namorado. Então tudo faz sentido. Ela se aproximou para fazer ciúmes no ex. Então, quando essa garota tenta flertar novamente, nosso protagonista dá uma bela conversa e a ajuda a se entender com seu ex. Isso é visto por Aika, e ela pensa, uau, uma garota se aproximou dele, e ele a ignorou, até a ajudou a se entender com o ex. Ou seja, ele não é um cara fácil, estava atrás de mim porque gostava de verdade. A impressão sobre nosso protagonista melhora, mas a coisa não para por aí, porque as aulas terminam e nosso protagonista estava em sua casa super tranquilo lavando o rosto, e de repente, Aika aparece em sua casa, entra e pergunta se ele está bem, porque é estranho que ele não seja estranho, ou seja, é estranho que nosso protagonista não esteja incomodando-a atrás dela constantemente. Ela fica irritada, e nosso protagonista se declara novamente, e diz que se ela quer sair com ele, ela fica nervosa e diz que não. Justo. Então entra a irmã do nosso protagonista e os interrompe. Então nosso protagonista a acompanha à estação de trem, e Aika pergunta o que ele ia dizer quando sua irmã o interrompeu. Ele diz que até agora a incomodou e perseguiu sem parar, mas que agora não a seguirá mais. Então ele diz que de agora em diante espera que sejam muito bons colegas de classe e que se ela tiver alguma amiga para que ele a apresente.
Aí, Aika fica muito brava, diz que ele é o pior e vai embora correndo. Os dias passam e nosso protagonista faz amizade com a presidente do comitê disciplinar, Rin, porque ele deu conselhos sobre como guiar as pessoas de sua equipe, porque sim, nosso protagonista é muito inteligente, e essa garota começa a admirá-lo muito. Mais tarde vemos que graças ao fato de que nosso protagonista não incomoda mais a Aika, ela consegue muitas amigas. Elas se autoconvidam para a casa de Aika para se divertirem, e a própria Aika vê como nosso protagonista vai embora e a ignora. Então ela o segue e pergunta se ele quer ir à casa dela também. Mas Justus interrompe Rin. O que aconteceu, Aika? Você sente falta do nosso protagonista? Aparentemente sim, porque depois acontecem duas coisas que nos delatam que Aika sente muita falta do nosso protagonista. A primeira é que Aika se aproxima muito de um cara para conversar, mas quando ele fala, Aika olha para nosso protagonista, porque ela não está interessada em ninguém, só quer a atenção do nosso protagonista. E a segunda, estava nosso protagonista falando com um grupo de garotas sobre a garota que antes o perseguia e outras coisas. E aí aparece Aika, muito brava. Ela o agarra pelo braço, o leva a uma sala sozinha, o joga contra a parede e o olha muito brava. Nosso protagonista pergunta, por que ela está assim? E ela diz que porque ele estava falando com essas garotas. Nosso protagonista esclarece e diz, pare, isso significa que você está com ciúmes. Aika, não entenda mal, não é isso. Aí nosso protagonista diz, sim, eu sei que não. Ou seja, é impossível que você esteja com ciúmes. Mas então por que você está irritada? Aika fica muito frustrada e fica brava novamente porque sim, ela está com ciúmes, mas não quer admitir, então ela vai embora. Vários dias se passam e nosso protagonista continua ignorando-a pelo bem dela, porque por causa dele, muitas garotas se afastaram de Aika, mas agora ela está cheia de amigas. Mas há um probleminha. Um amigo do nosso protagonista diz que está apaixonado por Aika, então ele pede permissão para tentar ficar com ela. Nosso protagonista diz que não tem problema, porque quem escolhe é ela. E vemos como esse cara começa a se reunir muito frequentemente com Aika. Nosso protagonista pensa que é melhor que fique assim, já se ele não pode fazê-la feliz, espera que outro o faça. Enquanto Aika estiver contente, ele está contente. Aika estava indo embora com esse cara e sua amiga, mas ela volta porque se esqueceu de algo. Ela encontra nosso protagonista, e ele diz que a acompanha para buscar essa coisa que ela esqueceu, quando estavam sozinhos. Aika diz que porque ele come sozinho, que é melhor fazer como antes, e que coma com ela e os outros, mas nosso protagonista diz que não quer. Além disso, ele diz que hoje comeu junto a Rin e duas garotas mais. Aika fica super ciumenta e pergunta que relação ele tem com elas. Nosso protagonista diz que são apenas amigos. Depois, nosso protagonista pergunta a Aika que cor de cabelo ficaria melhor, se preto ou castanho. Ela diz que castanho, porque se não fosse assim, talvez não tivessem se conhecido aquela vez, então nosso protagonista volta a atingi-lo assim. Não quero dizer nada, mas aos pouquinhos acho que eles estão se aproximando, então fiquem até o final do vídeo para ver como isso termina, porque está muito interessante. Dias depois, em um dia chuvoso, nosso protagonista, que meio que está ficando doente, porque não para de espirrar, se cruza com Aika. Estavam caminhando juntos. Aika meio que fica irritada porque nosso protagonista não lhe dá bola. E quando passa um carro bem forte, nosso protagonista usa seu guarda-chuva como escudo para que não salpique a água do carro que passou bem forte em Aika. Ele a ignora, mas continua sendo um cavalheiro. Depois, nas aulas, nosso protagonista desmaia, então o levam para a enfermaria, porque sim, está resfriado. Aika e sua melhor amiga, que também é amiga do nosso protagonista, o vão visitar e cuidar, que por sinal se chama Kei. E lhes agarra uma ternura ao ver nosso protagonista vulnerável, porque ele não quer que o toquem para não contagiá-las. E também o visitam sua irmã e Rin. No final, todas se preocupam por ele. No outro dia, nosso protagonista falta à escola, então ao terminar, Aika e Kei o vão visitar em sua casa. Veem que está bem, o repreendem porque não responde às mensagens e se vão porque lhes deu vergonha. Dias depois, na escola, aparece essa garota loira, Marika, que busca Aika, porque quer que se una a seu time para que ela seja a presidente do conselho estudantil. Aí nosso protagonista se mete e diz que não lhe convém, porque Aika destaca muito mais que ela, então a opacaria a ela. Marika diz, o que quer dizer, nosso protagonista, que Aika é muito mais bonita que você. E aí Kei diz ao nosso protagonista, olha o que você causou. E ele responde, sim, mas eu já disse várias vezes que ela é muito linda. Por que ela fica assim agora? Kei comenta, e você sabe como somos mulheres. E você falou com tanta certeza, todos estão olhando e você a defendeu de forma incrível. Você fez algo impressionante. Protagonista, ah bom, então, sou muito bom nisso.
Aika repreende nosso protagonista porque ele disse coisas embaraçosas, e ele novamente afirma que ela é muito linda. Ela fica envergonhada novamente e vai embora. Depois Aika ajeita o cabelo do nosso protagonista. Todos observam e nada. Deus. Dias depois, nosso protagonista começou a trabalhar em uma livraria. Enquanto limpava, viu como 3 tipos do ensino médio estavam incomodando um garoto do ensino fundamental. Então nosso protagonista vai até lá, diz para eles irem embora, verifica se o garoto está bem, o ajuda a se levantar, limpa sua mochila e chama sua família para buscá-lo. Logo depois aparece essa garota Fuka, a irmã mais velha do garoto que nosso protagonista salvou. Ela agradece muito ao nosso protagonista por ajudar seu irmãozinho, eles se apresentam e ela vai embora. No dia seguinte, Fuka aparece na livraria, veio agradecer novamente, começam a conversar sobre em qual escola cada um estuda, e Fuka diz que é a primeira vez que fala com um homem, porque em sua escola só estudam meninas. Nosso protagonista a elogia dizendo que ela parece madura, e os dois ficam muito envergonhados. Fuka dá um presente por ajudar seu irmãozinho, e pergunta se pode vir visitá-lo novamente. Nosso protagonista diz que sim, claro. Dias depois, nosso protagonista foi à praia com Fuka, passaram um dia muito bonito e foram especialmente a uma loja de artesanato. Nosso protagonista fez um colar para dar de presente a Aika, porque seu aniversário está chegando, e falando de Aika, ela também foi à praia e viu nosso protagonista de longe. Mas pensa que se confundiu, não pode ser ele, porque estava com uma garota, ou será? Dias depois, no trabalho do nosso protagonista, chega uma nova garota que quer trabalhar. O problema é que ela é muito tímida, então tem dificuldades para lidar com os clientes. Então nosso protagonista a aconselha e diz que ela precisa estar preparada para enfrentar isso, senão terá que deixar o trabalho. Então no dia seguinte, essa garota muda muito, porque pelo visto, assistiu a vídeos no YouTube sobre como lidar com as pessoas e pelo visto funcionou. Mudamos de lado e vemos como um garoto convida a Aika para o karaokê, ela recusa e então nos mostram o passado dela e do nosso protagonista. Nos mostram que nosso protagonista caiu no meio de todos e derrubou toda a comida. Todos estavam rindo e zombando, menos Aika, que se aproximou e perguntou se ele estava bem. Nesse momento, nosso protagonista se apaixonou por Aika. No dia seguinte, nosso protagonista se declara. Ela recusa porque diz que está muito ocupada com assuntos familiares e que não tem tempo para um namorado. A partir desse dia, nosso protagonista sempre se aproximava para conversar com ela, usava qualquer desculpa para falar com ela ou se aproximar mais. Até estudou muito para entrar no mesmo preparatório que Aika. Voltando ao presente, Aika começa a correr pela escola procurando pelo nosso protagonista, porque como que ela sente muita falta dele. Ela mesma diz em voz alta sem querer. Que fofo, não? Enquanto pensava tudo isso, Justo o vê, então ela sai correndo e o segue pela escola toda, até que o encontra, bate nele, se aproxima muito, cheira seu suor, e nosso protagonista está tipo, o que está acontecendo aqui? Nosso protagonista pergunta por que ela parece cansada. Akari diz que veio correndo porque o viu. Também diz que se ele tem a foto que Kei mandou dela, porque sim. Não lhes disse, mas quando foram à praia, Kei mandou uma foto de nosso protagonista de Akira em traje de banho, então ela diz para ele dar seu celular para deletar, mas nosso protagonista segura a mão dela e eles acabam bem perto, criando uma cena muito romântica, e se ninguém os interrompia parecia que eles iam se beijar, mas justo aparece Kei, então F, tristeza. Mas vemos que Aika sente muita falta do nosso protagonista, então é uma questão de tempo até que eles estejam juntos, a não ser que aconteça algo estranho, mas bem, fiquem até o final para descobrir. Aika, Kei e nosso protagonista vieram hoje à escola, porque Aika e Kei vão ser guias para novos estudantes que queiram ingressar e nosso protagonista veio como assistente para mover coisas, enquanto Aika guiava algumas meninas, entre essas meninas está Fuka e Justo, cruzam com nosso protagonista. Então Fuka vai correndo ao encontro do nosso protagonista para cumprimentá-lo. Aí Aika muda completamente a expressão e fica super ciumenta. Além disso, Fuka começa a dizer que nosso protagonista é muito bonito, muito educado, muito gentil e que a outra vez que foram à praia se divertiram muito. Basicamente percebemos que Fuka gosta do nosso protagonista e quando Aika ouve tudo isso, conecta os cabos e percebe que o garoto e a garota que viu na outra vez na praia sim, eram nosso protagonista e ela, então tudo vai desandar. Aika pega nosso protagonista pelo braço e o leva a um banco. Ali nosso protagonista conta e esclarece tudo e tudo, bem tudo correto. Mas Aika diz ao nosso protagonista para dar seu celular, porque ela quer deletar a foto. Nosso protagonista diz que não, que é o mais valioso que ele tem, e que de vez em quando olha,
Aika diz que tudo bem, que ele pode mantê-la embora seja embaraçoso, mas com a condição de que saia com elas também, porque ficou ciumenta de ele ter saído com Fuka. Então nosso protagonista obviamente aceita. Dias depois, em um dia chuvoso, Aika aparece no trabalho do nosso protagonista. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e ela diz que veio visitá-lo. Depois também aparece Fuka. Nosso protagonista pega Aika para ver seu rosto porque parecia envergonhada. Ela fica nervosa e tropeça, fazendo com que nosso protagonista a pegue. E se cria uma cena onde, os dois sentiram coisas. Eles se levantam e Aika diz ao nosso protagonista que veio porque quer que ele vá à sua casa, para que veja sua irmãzinha, porque quer que ele seja seu irmão mais velho. Nossa, basicamente ela disse que no futuro eles vão ser namorados. Pelo menos foi isso que eu entendi. A coisa ficou quente. Então nos dias seguintes, nosso protagonista e Kei vão à casa de Aika, se apresentam à irmãzinha de Aika, e ela gosta muito do nosso protagonista. Imagine que nosso protagonista fez de cavalinho para ela, e é estranho porque ela não costuma fazer isso. Depois ela se joga em cima dele, basicamente gostou muito dele. Além disso, Kei e Airi, ou seja, o irmão de Aika, começam a incomodar e a provocar Aika dizendo que Airi quer nosso protagonista como irmão mais velho, deixando-a super envergonhada. E nosso protagonista literalmente está KO. Airi o fez brincar muito e ele está ultra mega cansado, coitadinho. Justo chega a mãe de Aika, que conheceu nosso protagonista porque Aika contou histórias sobre ele, mas Aika ficou super envergonhada. Então nosso protagonista e Kei já estão indo embora, mas a mãe de Aika e a própria Aika convidam novamente nosso protagonista. Então Deus, cair bem para a sogra e para sua cunhada pequena é ganhar muito terreno. Aika acompanha nosso protagonista por algumas quadras e conta que desde que ele não a incomoda mais, ela está cercada de pessoas. Nosso protagonista pede desculpas, mas ela diz que não é isso. O problema é que as pessoas se aproximaram dela, porque todos a conheciam graças a que nosso protagonista a incomodava. E graças a isso pôde se cercar de muitos amigos, mas que embora esteja cercada de muitas pessoas e esteja se divertindo, ela sempre sente que falta algo, ou alguém, e esse alguém é nosso protagonista, mas que ele sempre está longe. Nosso protagonista diz que se mantém à distância porque tem medo de incomodar, mas Aika lhe diz que não, porque ele é o lugar onde ela pertence. Justo começam os fogos de artifício, fazendo com que ela se assuste e se agarre ao nosso protagonista. Se você está se perguntando por que assim do nada surgem fogos de artifício, é porque justamente hoje era o show de fogos de artifício, então nada, timing perfeito. Durante tudo isso, Aika continua abraçada ao nosso protagonista e pede desculpas, porque não gosta dos sons fortes. E nosso protagonista está como, sim, sem problema, fique quanto tempo quiser. Aika o olha e diz que quer que ele volte a chamá-la pelo seu nome, e que quer que ele volte a falar e a estar ao seu lado, porque se ele não estiver ao lado dela, ela se sente perdida. Nosso protagonista obviamente diz que sim, depois continuam caminhando em silêncio, e nosso protagonista, completamente nervoso, tenta segurar a mão dela, mas no final não faz, mas Aika sim faz, e o agarra pelo dedinho. Então nosso protagonista diz, bom, está feito, e a segura bem pela mão, indo os dois caminhar de mãos dadas. No começo de tudo, um homem é severamente atacado por executivos que tentam arrastá-lo para cima atirando nele. No entanto, ele consegue fugir e arrasta para cima todos os homens que tentam tirar sua vida. Nisso, o homem em questão é apresentado para nós como um assassino lendário chamado Taro Sakamoto, um homem temido por criminosos e admirado por assassinos. Um dia, enquanto faz compras no mercado, Sakamoto é atendido por uma garota fofa que faz ele se apaixonar por ela imediatamente. Nisso, ele se aposenta para casar com ela, e com o tempo, Sakamoto e a mulher têm uma filha. Assim, Sakamoto acaba se estabelecendo na vida de um homem de família, e no final, ele fica gordo e completamente diferente de como era. À medida que os dias passam, um jovem observa Sakamoto fora de uma loja e tem certeza de que está olhando para a pessoa certa, e enquanto isso, moleque vai à loja de Sakamoto e desenha um círculo na parede e faz uma aposta nisso. Caso ele acerte o alvo, Sakamoto terá que dar a ele um cartão de suco. Nisso, sua esposa vai ao local e então o garoto segue com o plano, atirando na direção do círculo. No entanto, ele erra o alvo e pede para tentar novamente, mas quando ele se abaixa para pegar a flecha, ele não percebe que sua mochila está aberta. Nisso, sua tinta cai e mancha as calças de um cliente que está entrando na loja. Nisso, o cliente fica irritado e agarra o garoto pela cabeça,
camisa. Mas para piorar a situação para o cliente, o garoto pisa em suas calças com a sola de seu sapato, que está coberta de tinta, e com isso, ele suja ainda mais as calças do homem. O cliente então perde completamente a cabeça e tenta bater no garoto, e no meio da confusão, Sakamoto se imagina salvando o garoto e enfiando um lápis afiado no pescoço do cliente estressado. No entanto, isso é tudo apenas em sua cabeça, porque na vida real, ele apenas impede a agressão que o homem pretendia cometer, mas não faz nada mais do que isso. E quanto ao cliente, ele olha para Sakamoto com uma certa repulsa, chamando-o de cara gordo estranho. Então, o jovem loiro de quem estava olhando para Sakamoto de fora, entra na loja e diz que ele poderia visualizar o que estava acontecendo na cabeça de Sakamoto. Nesse caso, ele pretendia enfiar o lápis diretamente na artéria jugular do cliente. Dito isso, o garoto se apresenta como Shin e um velho conhecido dele, e assim que ele percebe a presença do garoto, Sakamoto se imagina arrastando para cima ele, e ao perceber isso, Shin diz a ele para parar de arrastar para cima as pessoas em sua mente. Afinal, ele está na frente de um velho colega de trabalho, então não há motivo para tanta hostilidade. E após fazer uma pausa para conversar, Shin descobre que Sakamoto parou sua vida como assassino, e agora decidiu abrir um negócio para continuar sua vida dentro da lei. E enquanto eles conversam, Shin pede a Sakamoto para voltar à vida de crime que ele tinha antes. Afinal, ele era um dos melhores assassinos de todos. Além disso, ele precisa começar a cuidar melhor de seu corpo. Mas ao ouvir isso, Sakamoto apenas vira o rosto para o lado e deixa claro que seus dias como assassino já acabaram. Nisso, Shin o lembra que todos os bandidos o temiam a ponto de ele receber o apelido de assassino lendário. Então, Shin diz que não faz sentido ele jogar tudo isso fora do nada. Conforme a conversa continua, Shin decide acender um cigarro, mas Sakamoto imediatamente corta o cigarro do garoto e aponta para uma placa que diz que é proibido fumar na área. Vendo como ele corta rapidamente o cigarro, Shin percebe que mesmo gordo, Sakamoto poderia arrastar para cima ele a qualquer momento se quisesse. De repente, um homem de bicicleta interrompe a conversa deles para pedir um favor a Sakamoto. Ao ver isso, Shin deduz que ele se disfarçou de balconista para continuar cometendo arrastar para cima em segredo. Mas em vez disso, o homem realmente quer apenas a ajuda de Sakamoto para cortar alguns galhos de sua árvore que ele não consegue alcançar. Nisso, Sakamoto habilmente corta todos os galhos. Então, uma mulher pede a ajuda dele para fazer sua filha comer vegetais. E enquanto Shin vê ele ajudando a todos, ele pergunta se Sakamoto é algum tipo de faz-tudo da cidade. Dito isso, Shin mostra todo o seu desprezo pela nova versão de si mesmo e diz que o atual Z Sakamoto é ridículo. Com isso, ele vira as costas para sair, mas antes que ele possa, aquele garoto de antes o acerta com uma flecha na cabeça e foge. Então, Shin retorna ao seu carro e continua pensando em como Sakamoto mudou muito desde a última vez que o viu. No entanto, ele ainda o acha incrível, mesmo com esses quilos extras dele. Afinal, Zamoto ainda tem o mesmo humor de antes, da mesma forma. Com isso, Shin começa a bater a cabeça no volante, desejando com todas as suas forças trabalhar com seu antigo parceiro e arrastar para cima novamente, e de repente, ele recebe uma ligação de seu chefe, que pergunta se ele conseguiu trazer Sakamoto de volta à vida de crime, e então Shin diz, não. Momento em que o chefe pergunta se ele pelo menos arrastou para cima Sakamoto, e ao ouvir isso, Shin pergunta se essa ação é realmente necessária. Afinal, Sakamoto ganhou muito peso, então Shin acredita que ele não é capaz de causar mal a ninguém, e quanto ao chefe, ele o lembra que depois que uma pessoa deixa o G, ela deve ser banida da face da terra imediatamente, já que Sakamoto quebrou essa regra, ele deve ser responsabilizado por isso. Então, o chefe deixa claro que enviará outra pessoa atrás de Sakamoto se Shin não fizer o trabalho, e ao voltar para casa, ele fica pensativo sobre isso. Afinal, se ele não arrastar para cima seu companheiro, outra pessoa fará o trabalho por ele. Em outras palavras, Simoto vai morrer de qualquer maneira, e levando esses pontos em consideração, Shin decide ser o responsável por arrastar para cima Sakamoto, e no dia seguinte ao encontrá-lo, Shin tenta arrastar para cima ele com um tiro. No entanto,
Sakamoto joga sua pastilha para a tosse na direção da bala, evitando ser atingido. Então, Sakamoto pega várias outras pastilhas para a tosse e uma sequência de dinheiro e usa esses materiais como uma espécie de estilingue, com a diferença de que os tiros soam como tiros reais, e quando ele é atingido pelo tiro das pastilhas para a tosse, Shin cai desorientado no chão. Então leva um chute de Sakamoto e antes de desmaiar, Shin vem a seus sentidos e percebe que estava prestes a fazer algo muito errado e perigoso, e depois de algumas horas, Shin acorda no segundo andar do estabelecimento, completamente destruído. Então, a esposa de Sakamoto o chama para jantar, mesmo depois que ele quase arrastou para cima o marido dela. E antes de começar a comer, Shin acha a situação estranha e deduz que a comida está toda envenenada. E mesmo que esse seja o caso, Shin decide comer mesmo assim. Afinal, ele está treinado para resistir a qualquer tipo de veneno. E quando ele dá a primeira mordida na comida, Shin fica todo emocionado dizendo que a refeição é muito boa. No entanto, está muito quente. E enquanto ele interage com a família de Sakamoto, Shin sente algo diferente ali, algo que ele nunca sentiu em nenhum de seus trabalhos. E depois de pensar um pouco mais, ele finalmente entende por que Sakamoto desistiu de ser assassino. Nesse caso, ele está apenas querendo proteger esses momentos que ele tem com sua família. Após a refeição, antes de sair, Shin agradece a todos pela hospitalidade e vai se encontrar com seu chefe, que começa a questioná-lo, perguntando como foi sua missão de arrastar para cima Sakamoto. Quando vê que Shin permanece em silêncio, o chefe percebe que ele foi incapaz de arrastar para cima o alvo como uma forma de tentar salvar Sakamoto. Ash se ajoelha e implora ao chefe para deixar seu amigo viver. Quando eles veem essa cena, todos ao redor começam a rir de sua cara. Quanto ao chefe, ele pergunta por que ele está defendendo Sakamoto tanto. A isso, Shin diz que ele agora é um homem mudado com a família. Mas mesmo depois de ouvir essa desculpa, o chefe o lembra que Sakamoto quebrou a regra da gangue. Então, ele deve ser arrastado para cima a qualquer custo. Vendo que não há saída, Shin pede para ser responsabilizado no lugar de Sakamoto. Nesse caso, ele oferece sua vida no lugar de seu amigo. Vendo ele agir assim, o chefe pergunta por que tudo isso, e então Shin explica que ele apontou sua arma para alguém que ele admirava muito. Então ele sente que morrer é a única maneira de pagar pelo que ele fez. Nisso, o chefe decide aceitar sua oferta e diz que ele vai arrastar para cima ele em vez de Sakamoto. Mas mentally, ele confessa que depois que o garoto morrer, ele vai atrás de Sakamoto de qualquer maneira. Nisso, Shin lê sua mente e percebe que seu chefe é de fato um homem sujo que não respeita seu próprio trabalho. E quando ele percebe isso, o chefe fica assustado e ordena que seus homens arrastem para cima ele o mais rápido possível. E enquanto isso, Sakamoto ativa um arsenal secreto de armas e saca uma arma paralisante, voltando a ele. Consegue fazer seu capanga suga até que de repente um dos assassinos atira nele do topo do prédio com um RPG, mas Shin consegue se safar. E então, um dos assassinos ordena a seus companheiros que ajam de forma mais eficiente. Afinal, eles estão lidando com apenas um cara. No entanto, um dos assassinos percebe que Shin não é apenas qualquer cara. Afinal, ele tem o poder de telepatia, o que permite que ele sempre antecipe o ataque de seu oponente. Nisso, o chefe explica mais sobre a habilidade de Shin e diz que eles só precisam ficar longe, porque dessa forma o garoto não será capaz de ler suas mentes. E conforme o conflito escala, Shin percebe que ele só tem um clipe de balas para usar, então ele precisa começar a pensar em uma maneira de escapar de lá. Mas quando ele tenta correr, Shin acaba sendo atingido no pé, e então cercado pelos outros assassinos. Mas antes que ele possa ser arrastado para cima, Sakamoto aparece bem na hora de salvá-lo e elimina os assassinos com sua arma paralisante, sem arrastar para cima eles. E assim que ele vê Sakamoto lá, o chefe ordena a todos que o arrastem para cima. Mas no final, eles levam uma surra, e quando vê seu amigo ativo novamente, Shin diz que esse é o verdadeiro assassino lendário. E depois que tudo se acalma, Shin pergunta como ele sabia o que estava acontecendo. E então, Sakamoto remove o grampo de arame que ele colocou em sua arma. Ao ver isso, Shin percebe que ele realmente não deixa escapar um. Bem, continuando com a conversa, Shin revela que vai para outra cidade, e então Sakamoto simplesmente joga um avental em seu peito e o chama para trabalhar em seu mercado. E chegando ao local, Shin pede a Sakamoto
Sakamoto para não comer ramen perto dele, para evitar derramar no sua nova camisa, e quando ele para pensar sobre quanto ramen Sakamoto é Shin, olha para a prateleira e percebe que ele come mais ramen do que realmente vende, e continuando com seu trabalho, Shin usa o poder da telepatia para entregar o produto exato que uma senhora estava procurando, e então, aquele garoto de antes começa a fazer uma conversa e pergunta sobre seu trabalho anterior, mas assim que ele olha para Sakota Shin, rapidamente entende que ele não deveria rar o seu trabalho real, e então, ele muda o assunto dizendo que ele era um limpador. O Japão tem sido assolado por um ciclo de inúmeras guerras civis e violência pelos últimos 70 anos. Numa manhã, nossa história começa no castelo de Nagoya. Aos 14 anos, Oda Nobunaga é chamado por seu retentor Tsunyoki. Ao acordar de uma soneca devido ao seu comportamento despreocupado e tendência a sempre dizer a verdade. Ele é desprezado por todos, constantemente usa problemas e aproveita oportunidades para alcançar seus objetivos. Para chegar à ilha de Tsushima, os dois cavalgam para o oeste. Eles encontram seus amigos lá, que estão preparando-se para arrastar para cima uma encomenda de um dos carrinhos que a equipe do cais está acumulando. Criando uma distração, o grupo arrasta para cima a encomenda de forma secreta. O jovem senhor e seu retentor deixam a ilha após receberem um símbolo de um dos amigos em agradecimento pela ajuda. Quando retornam ao castelo, o retentor mais velho, Hair Masahide, o confronta por ter o raro símbolo que Roku lhe deu há alguns dias. Evidentemente, seu irmão mais novo, Nabikatsu, vazou informações sobre ele. Felizmente para Nobunaga, seu irmão mais velho aparece e o tira da situação complicada. Mais tarde naquele dia, eles retornam a Tsushima para informar Roku que foram descobertos e devem parar o que estão fazendo. No entanto, Roku faz um último apelo para que ele os ajude. Antes que possam começar sua missão, um grupo de soldados não identificados chega e os ataca, deixando Nobunaga inconsciente. Takuji Nashu está lá quando Nobunaga abre a porta após acordar, informando que seus amigos foram capturados e que o navio que eles iriam arrastar para cima já zarpou. Nobunaga e Tsunyoki correm para o castelo de Furuatari, sem pensar duas vezes para implorar ao pai de Nobunaga, o senhor Nabuhide, para libertar seus amigos. Os ratos que estão arrastando para cima seus bens em Tsushima serão mortos, segundo Nabuhide. Ele faz um único disparo com um mosquete perto dos prisioneiros para sinalizar sua intenção. Nobunaga é informado que ele é seu herdeiro e não tem permissão para se associar com ladrões, repreendendo-o para não continuar amigo deles e que ele deve se matar. Roku ri, enquanto Nabuhide aconselha seu filho e informa ao senhor que ele nunca conheceu Nobunaga. Nobunaga tapa o mosquete com seu dedo justo quando Nabuhide está prestes a atirar, notificando seu pai que, se ele bloquear a ponta da arma, ela explodirá em seu rosto. Mas seu pai contesta sua determinação, alegando que Nobunaga também sofrerá danos. Nobunaga mantém sua determinação e tem uma expressão feroz no rosto. Ele expressa ao seu pai seu desejo de adquirir a si mesmo. Ele diz ao seu pai que prefere se machucar a ver seus amigos mortos. Ele argumenta que ratos podem prever quando um navio está prestes a afundar e que sua presença em um navio indica que ele está indo bem. O pai de Nobunaga é persuadido pelo discurso persuasivo de seu filho e ri da execução. Ele dá ao seu filho o mosquete como um presente e o designa para estar no comando dos ratos. Nobunaga cai de joelhos em choque depois que seu pai parte. Embora ele acreditasse que estava se matando, suas ações e palavras precipitadas e corajosas deram certo no final. É hora do casamento arranjado de Nobunaga. O monge anuncia seu noivado com a senhora Kichu, filha de Sedu Dawson, o que surpreende o jovem senhor, pois isso significa que seu sogro se tornará a víbora de Minopota. Nobunaga casa com a senhora Kichu mais tarde naquela noite. Takujin Asho informa Nobunaga que Kichu é uma assassina. O monge revela que este não é o primeiro casamento de Kitu e que qualquer decisão que tomem será difícil para a família Oda. Nobunaga mais tarde encontra Kichi com sua acompanhante e a convida para um passeio. Os recém-casados chegam à cena e falam abertamente. Nobunaga diz a ela que sua morte provavelmente causará mais problemas para o clã Menu do que benefícios. Quando Kishu ouve isso, ela ergue sua espada para cortar sua própria garganta, mas Nobunaga a desarma, dizendo para ela não cometer suicídio só porque não conseguiu arrastar para cima ele. Ela deveria valorizar mais sua vida do que o que seu pai pensa dela. Antes que a noite termine, Nobunaga a adota como sua esposa legal, forjando um vínculo que será vantajoso para ambos os clãs. Nobunaga é confrontado por Tsuneoki, que solicita que ele visite seu pai doente. Nobunaga rebate que seu pai pode perder toda a motivação para lutar contra sua doença como resultado de sua visita. O pai de Nobunaga sucumbe à sua doença alguns meses depois. Nobunaga não vai ao funeral, pois sabia há algum tempo que estava em apuros. Ele tenta considerar como pode cuidar de seu povo agora que é o líder do clã. Mas como sua família desconhece seus pensamentos, eles são mais hostis em relação a ele, até mesmo seu irmão. Nobunaga é convidado para uma reunião privada com o pai de Kichu, Sedu Dawson. Ele descobre que Kichu foi criada em uma vila ninja e que a filha da víbora só foi revelada quando ela atingiu a maioridade. Nobunaga e Tsunyoki discutem sua estratégia para sobreviver à reunião.
dando a Mitutashi, um dos retentores de Nabanaga, 600 soldados para comandar e protegê-lo. Yoshitatsu, irmão mais velho de Kichu, mais tarde envia a ela um kimono com um design de pavão como presente. O dia da conferência finalmente chega e tudo está preparado. Pela primeira vez, Nabanaga aparece na frente de Sedo Dawson. Nabanaga explica seus planos a ele e promete a Dawson que unir forças com ele será vantajoso. Hylen chama sua esposa Kishu, que está vestindo um kimono com um motivo de pavão. Yoshitetsu se levanta e repreende Kitu, informando-a que, como os pavões são inimigos naturais da víbora, eles representam desprezo. Ela efetivamente se pintou como adversária de seu pai, a víbora, no processo. Nabanaga, que diz a Dawson que até seus oponentes admiram a víbora, já que o pavão está se curvando a ele, contesta a afirmação de Joshua Tatsu. A víbora fica impressionada pela habilidade de Nabanaga de lidar com a situação. Hito avista um assassino por perto e rapidamente disfarça seu marido dançando para mantê-lo seguro. O assassino dispara flechas em Nabanaga, mas nem sempre o acerta. Yajitatsu envia suas tropas para atacar Nabanaga, mas o esquadrão de mosqueteiros de Tashi aparece na hora certa e frustra os esquemas da víbora. Quando a guerra termina, Nabanaga é tolerante. Nobunaga escreve cartas para seu irmão, desejando uma resposta e uma visita dele. Ele recebe uma nota em resposta perguntando se ele tem algum desejo de aniversário. O filho do senhor protetor de Uerre, que está buscando refúgio, chega ao seu castelo antes que ele possa responder. Nabanaga está obrigado a proteger a criança. O conflito continua por algum tempo, e chega a um impasse, então ele escreve para seu irmão Nabukatsu e pede ajuda. No entanto, o conflito continua e Nabukatsu não se comunicou com eles. No entanto, justo quando Nobunaga está prestes a recuar, seu irmão aparece e lhe dá a ajuda de que ele tão urgentemente precisa. Eles superam os traidores depois de terem seus soldados reforçados e assumem o controle do castelo de Kiasu como sua nova base de operações. Algumas semanas após o conflito, Nabanaga descobre que seu irmão mais jovem, Haitaka, foi arrastado para cima acidentalmente enquanto caçava. A ajuda de Nabanaga é solicitada enquanto Nabukatsu reúne seus guerreiros para prometer vingança. A ajuda nunca chegou, já que Nabanaga estava muito ocupado com seus deveres como chefe do clã e não tinha tempo para lidar com decisões emocionais. Um chefe de vila visita Kyosho algumas semanas depois e solicita a ajuda de Nabanaga. Nabukatsu decide erguer uma barricada ao redor da cidade depois de se cansar das ações de Nabanaga. Os aldeões temem ser invadidos ou pior, serem saqueados e expulsos do solo vivo. Começando com uma incursão na vila, as tropas de Nabukatsu roubam seus estoques de alimentos e colheita agrícola. Nabanaga aparece e comanda as guerreiras de Nabukatsu a fugir, mas os soldados avançam para arrastar para cima ele. Nabanaga deve repelir o exército de 18.000 homens de Nabukatsu com apenas 700 tropas. Os guerreiros de Nobunaga avançam em resposta à liderança inspiradora de Tsunyoki. Nabanaga está envolvido em combate com Midetomu, um dos serviçais de Nabukatsu, enquanto isso. Eles não confiariam em alguém como ele para defender o R. Então, colocando seus sentimentos de lado, Nabanaga enfrenta o Retentor em seu segundo duelo e o arrasta para cima. Os soldados inimigos se dispersam e deixam o campo de batalha quando Michitomo morre. Assim que avista seu irmão Nabukatsu, ele avança segurando uma lâmina em uma mão. Nabanaga grita e desafia-os a parar de agir como rivais, mas seu irmão continua avançando. Antes que Nabikatsu possa se aproximar, no entanto, Tashi lança lanças em sua direção geral, assustando o cavalo o suficiente para derrubar o senhor descontente dele, para que Nabanaga possa prendê-lo, sua mãe e os mais pobres Nabanaga a comutar sua punição. No entanto, Nabanaga já havia dado alguma consideração às escolhas de seu irmão e decide agir no melhor interesse do clã. Ele então continua a perdoá-lo por todas as suas transgressões. Mais tarde, Nabanaga pergunta sobre o estado emocional de Kito. Ela deixa o palácio no meio da noite depois de admitir que não se sente confortável estando com ele e argumentando que Kitsuno é muito mais adequada para ser sua noiva. Alguns dias depois, a mulher por quem Nabanaga está apaixonado, Kitsuno, aparece no castelo e revela que Kitu a solicitou para ser a concubina de Nabanagas, já que o clã precisa de herdeiros. A infertilidade de Kito é uma preocupação para o seu futuro. Tsunyoki inesperadamente se torna capturado nem mesmo uma semana após a chegada de Katsuno, como Shibata Katsui, um dos retentores de Nabanaga, diz a eles que eles estavam esperando por ele. Quando Nabukatsu aparece, ele diz a ele que eles ainda não arrastaram para cima a cabeça de Tsunyoki e o convida para vir e vê-la. Quando confrontado por Nabanaga, seu irmão Nabikatsu responde questionando por que ele pulou os funerais de ambos, seus pai e irmão falecidos. Nabanaga responde que estava simplesmente seguindo a direção de seu pai como o senhor do clã. Mas a explicação instiga seu irmão furioso. Ele ataca Nabanaga com sua katana, acusando-o de roubar dele sua honra de guerreiro ao poupá-lo de qualquer punição. Mas Nabanaga rebate que ele não deveria perecer por cometer um erro. À medida que suas espadas colidem, Nabikatsu repreende seu irmão por condená-lo a uma vida de humilhação como um traidor. Nabanagas então é feito furioso por Nabukatsu ao informá-lo que Tsuneuki faleceu. Nabanaga se enfurece com isso e arrasta para cima Nabukatsu com seu tanto.
Sunyuki e Shibata então aparecem. Nabukatsu quer que Nabanaga assuma a responsabilidade por tudo antes de falecer. Shibata então descreve o que aconteceu e por que Nabikatsu decidiu arrastar para cima a si mesmo em vez de viver em paz para Nabanaga. Kitsuno deu à luz ao primeiro filho de Nabanaga na Bitada um ano depois. Um monge errante chega ao castelo numa tarde e oferece a Nabanaga seus produtos únicos. Um dos produtos é um incensário para alívio de estresse. Nabanaga desmaia após respirar a fumaça. Tashi intercepta o monge enquanto ele se prepara para atacar e o enfrenta numa luta. Ele mata o monge acidentalmente em seu esforço para aprender as motivações do monge. No dia seguinte, Tashi descreve o que aconteceu para Nabanaga enquanto exibe um grampo de cabelo como a arma do monge Tashi. No entanto, parte do castelo voluntariamente depois de discutir sobre a falta de evidências, a fim de impedir Nabanaga de assumir a responsabilidade pela morte. Takujin informa a Nabanaga que as afirmações de Tashi podem ser precisas, e que o menino Shiba Yashikane, a quem Nabanaga havia salvo anteriormente, é o traidor. Quando Nabanaga aborda o Senhor Protetor, ele subsequentemente confessa ao crime. O shogunato recebe a expulsão e exige que Nabanaga se defenda pessoalmente. Então, a fim de solicitar uma reunião com o Shogun, Nabanaga viaja para a capital com seus guardas encapuzados, mas tudo o que encontram são assassinos na estrada. Um grupo de assassinos aparece da rua e os encurrala assim que lhes é concedida uma audiência. O guarda encapuzado impede que os assassinos avancem enquanto eles avançam para a armadilha. Nabanaga parece estar em apuros enquanto os assassinos o cercam, mas então a Kauzente Kito reaparece e o salva. Os assassinos são tratados de forma expedita, e a maré é virada pela morte deles enquanto Nobunaga reconhece sua habilidade e estende um convite para que ela se junte aos seus guardas. Kichen anuncia que seu nome agora é Hijuru. A festa deixa a cidade e retorna à sua base. Imogawa Yashimoto, um general que tem se preparado para invadir Ori por algum tempo, é a fonte de toda a conspiração que se materializou desde que partiram para a capital. Hidijio relata a Nabanaga que ela viu 10.000 soldados em Makawa alguns dias antes da invasão. A fim de enganar seus inimigos, fazendo-os pensar que ele tem um exército maior, Nabanaga e suas tropas se reúnem no templo Zenchaoji e erguem bandeiras. Himagawa atualmente possui 40.000 tropas à sua disposição, segundo Hyajiro, mas Nabanaga está adamantino que, combinando suas forças sobreviventes, eles podem superar seus adversários. As fortalezas do portão foram perdidas para o poderoso poder de Himagawa, enquanto Nabanaga se afasta. Sunyoki solicita a assistência de Free Injuru na localização de seu senhor. Mais tarde, Tashi descobre Nabanaga se preparando para realizar seppuku como um sacrifício para salvar seu povo no santuário de Yatsuda. Tashi não percebe isso e declara que está disposto a dar sua vida para salvar seu mestre. Quando Sunyuki, Hyajiro e eventualmente os homens de Shabata chegam, eles instam Nabanaga a continuar lutando contra o inimigo apesar da impossibilidade de prevalecer, porque cada um deles estava preparado para oferecer suas vidas ao serviço de Nabanaga. À medida que a chuva estava prestes a cair, Nabanaga recobra sua compostura ao perceber que a sorte estava do seu lado. Em vez de realizar seu plano de se oferecer como sacrifício, ele ordena que suas tropas avancem inabalavelmente em direção ao acampamento de Imogawa, onde os soldados deste último haviam se tornado complacentes devido à chuva e haviam se sentado para descansar. Todos são pegos desprevenidos pelo ataque, incluindo os guardas de Himagawa, e os adversários são rapidamente derrotados. Um dos eventos mais significativos que representa o primeiro movimento de Nobunaga em direção à unificação do reino como sua vitória sobre Yamagawa. Chegamos ao fim do recap do anime Kochoki. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse anime é 6 de 10. Comente sua nota que eu darei coração, assiste esse vídeo aí.